Fala galera, beleza? Eu sou o Marcos Miranda e hoje estou aqui para apresentar para vocês a ferramenta que eu desenvolvi, que são as expansões M. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que colaboraram com o desenvolvimento e testes dessa ferramenta, que são o Dario Junqueira, Ana de Matos, o Tobias Comin, a Jéssica Ramos, a Pati Lilian, a Daniela Rosa, a Grace. Me perdoe se esqueci de alguém, mas agradeço a todos vocês que me ajudaram nos testes. Agradeço também ao programador que fez essa ferramenta para mim, que é o Matheus, o mesmo programador da boleta Wyckoff. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Peço que vocês acessem o grupo do Telegram e baixem a boleta, que ficou uma ferramenta sensacional. É uma ferramenta que eu tenho utilizado aqui no meu dia a dia. E o que são as expansões M? Essas expansões elas foram desenvolvidas para projetar o preço com a base na variação de um candle. Exatamente. Só que não é qualquer candle. Eu vou mostrar aqui para vocês como usar a ferramenta e vou dar alguns exemplos no mini índice, no mini dólar, em dois papéis que eu separei aqui para a gente dar uma olhada. Essa aqui é a ferramenta, a entrada da ferramenta. Tem aqui algumas informações, como o programador, que é o Matheus. O M para você selecionar, tecla M para colocar a expansão, ESC para cancelar e E para deletar a expansão. Nos parâmetros de entrada, nós podemos selecionar o estilo de linha, que seria sólido, pontilhado. Nós podemos selecionar a cor das expansões, nós podemos colocar a cor azul aqui, por exemplo. E a cor da linha vertical seria a cor que ele vai ficar aparecendo na vertical, no candle que for selecionado. E se eu quero estender as linhas até o final ou não. No caso, eu quero. Então, vou colocar aqui OK. E nós vamos selecionar aqui tá, o gráfico do mini índice de hoje. Que hoje é dia 17 de junho de 2020. E vou plotar aqui a ferramenta no gráfico de 1 minuto para que vocês observem como eu seleciono os candles. O destaque no volume é primordial para que eu possa identificar o candle correto a ser marcado. E eu utilizo a ferramenta nativa do MetaTrader, que é essa de volumes. Vocês vêm aqui em inserir indicadores e volumes. Ou vocês podem utilizar também um indicador de volume que tem na ferramenta da boleta desenvolvido pelo Matheus. Aqui nós temos a ferramenta Tone Volume, que indica também o volume, ou o Better Volume. Para que vocês possam aumentar o período de exibição aqui, vocês vão clicar com o botão direito em cima do volume, propriedades de Better Volume, e o número de barras aqui eu vou alterar para 0. Clico em OK e ele aparece também os destaques no volume, desta forma. Ou eu posso utilizar então as ferramentas desta forma. Então, a partir deste volume, eu tenho aqui então a possibilidade de identificar onde ocorreu maior atuação institucional e o preço parou. Nós podemos observar aqui que no pregão do dia 16 houve um destaque de volume muito grande aqui nessa região e aqui nessa região. E o que eu faço? Primeira coisa, eu identifico. Nessa região houve uma atuação institucional bem forte, formando um padrão V, o preço reagiu e subiu. Então o que eu faço? Eu posso marcar o candle onde ocorreu a reversão do movimento. Marcando o candle onde ocorreu a reversão do movimento, eu vou encontrar algumas regiões de parada do preço. A M0 é o candle inicial. Então nós temos aqui a mínima do candle, o meio do candle e a máxima do candle. Eu tenho a RC, que é a minha região de controle. E o que seria essa região de controle? Se eu tenho, por exemplo, neste caso, um movimento de baixa, o mercado forma um fundo com uma possível absorção, a RC seria até onde o vendedor tem o controle do movimento. Geralmente ele vem a RC ou até a M1. Até a M1 nós podemos dizer que esse é um movimento corretivo natural do mercado. E se vocês botarem uma retração de Fibonacci, vocês vão observar que está entre os 50 e 61,8 dessa retração. Então a RC e a M1 indicam para mim, até aqui é um movimento corretivo para que eu possa voltar a continuar o meu movimento de baixa.
Aqui neste caso ele tocou na RC, ele induziu um trade aqui com possibilidade de pegar 300, quase 400 pontos. E aqui na M1 também deu uma outra oportunidade, vocês abrem um trade na M1 com stop acima da M1 superior, para tentar pegar aqui no mínimo um toque até a RC, que é a expansão anterior. No caso 280 pontos, stop de uma relação de 1 para 1 nesse caso, mas geralmente o que acontece é ele vir na M1 e voltar na M0. Vocês podem tentar aqui no caso fazer uma parcial e tentar alongar o trade até M0. Nesse caso aqui ele não veio certinho na M0, mas ele fez outro teste na M1, fez um rangezinho, voltou a fazer um teste na M1 superior e depois ele buscou a M0. E aqui ele segurou bastante nessa região, podem observar do candle, onde ele deu início no movimento de alta, né? Aquela famosa onda que gira o mercado. E aqui vocês podem observar que nós tivemos outros candles de atuação institucional, indicando para nós que possivelmente o mercado poderia reagir no movimento de alta. No próximo dia, que é hoje, nós tivemos aqui uma abertura acima da M1 deste candle, possibilitando para nós aqui uma compra nessa região com um stop abaixo dessa região, cerca de 250 pontos de stop, só que o meu retorno estava aqui na próxima região que eu chamo de M2, 530 pontos. Então eu tinha uma relação aqui de pelo menos de 1 de perda para 2 de ganho. E aqui eu poderia até pensar em virar a mão na venda. Se eu virar a mão na venda aqui, eu coloco o stop ligeiramente acima dessas expansões e tento surfar esse movimento até a expansão anterior. Nesse caso aqui você teria pego a ida e o retorno do movimento. Então este aqui é um exemplo de como plotar a expansão. Se vocês, por exemplo, identificarem no pregão atual, não quero marcar as barras do pregão anterior, quero marcar só do pregão atual. É possível também. Vocês podem selecionar aqui qual o candle de maior destaque no volume, no caso esse candle vermelho aqui, né, depois do início desse movimento de alta. Marquei aqui, eu tenho os meus pontos de trade. Podem observar como ele sente o primeiro toque na RC. Aqui ele proporciona alguns pontos no scalping, né? Cerca de 130, 140 pontos. O primeiro toque aqui da M1 também, a extremidade da M1, 170, 180 pontos. Quando ele toca na M2, ele proporciona 200 pontos. O final da M2 também, ele dá um movimento bem legal aqui de 350 pontos. Como vocês podem observar, nós temos aqui uma relação de risco-retorno sempre excelente, no mínimo de 1 para 1, mesmo para movimentos menores. Como eu marquei um candle com spread de 160 pontos, ele vai retornar expansões para mim com menos espaçamento, mas eu terei também mais oportunidades. Aqui, por exemplo, eu marquei um candle aqui com espaçamento aqui de 160 pontos e ele entregou para mim, de acordo com a frequência do mercado, as regiões onde ocorrem as pausas, os intervalos do preço. Tivemos vários candles com destaques no volume. Eu poderia até substituir tecla M para selecionar o candle, seleciono o candle, tecla E para apagar. Nós temos que este player provavelmente que entrou aqui e este player que fez essa movimentação aqui estava no controle do jogo o tempo todo. Se essa atuação institucional realmente quisesse jogar o mercado para baixo, provavelmente após esse candle vermelho, o preço começaria a fazer um teste aqui no cerca de 50% e voltaria a cair. Mas como isso não ocorreu, era de se esperar que o movimento fosse altista no dia de hoje. E foi o que aconteceu. Nós tivemos aqui um primeiro toque na M1. Esse pequeno rompimento na M1, geralmente ele sugere que ele quer buscar a expansão M2. Quando o preço fizer um pullback, até onde ele vai voltar? Como que eu posso identificar aonde ele vai parar? Como nós temos aqui um movimento de alta, como eu expliquei para vocês, eu tenho destaque no volume que formou aqui próximo desse topo. O mais próximo do topo foi esse candle aqui, com um pequeno destaque no volume. Então aqui ele ocorreu uma pequena absorção e uma realização de lucros, que é muito comum e muito normal que aconteça no mercado. Quando ele tem um movimento de alta, ele faz um pullback. Então aqui, como eu expliquei para vocês, até a M1 geralmente são pontos de correção. Aqui eu tenho um ponto de entrada com um stop de cerca de 100 pontos. Se você colocar um pouquinho abaixo da M1, não precisa deixar o stop colado aqui também, tem que dar uma folguinha para o seu stop. Você tem aqui um stop de 100 pontos para um retorno
aqui uma parcial de 360 pontos até M0, para tentar alongar até M2, que seria a expansão desta barra anterior, que também está nessa região aqui, da M1 superior. Então você tem um stop de 100 pontos para tentar alongar um trade aí de cerca de 800 pontos. Uma relação de risco-retorno de 1 para 8 aqui nesse caso. Nós poderíamos ter surfado todo esse movimento de alta a partir de um stop de 100 pontos, porque o mercado ele simplesmente continuou o movimento até o final da M3. Foi um movimento de 2.000 pontos. Então a sua relação de risco-retorno era de 1 para 20. Isso é sensacional nessas expansões. A relação de risco-retorno que eu obtenho com elas é absurda e é fantástica. Assim como os pontos de entrada, vocês têm também os pontos de saída, os pontos de parcial. Eu posso marcar em qualquer tempo gráfico que ele vai retornar para mim regiões onde eu posso fazer trades com stops curtos e retornos excelentes. Então, quando vocês têm um candle como este, que possivelmente está indicando para nós uma correção do movimento, vocês marcam este candle, tem um destaque no volume também neste candle, no gráfico de 1 minuto, né? Mas vocês podem também utilizar 2, 3, 4, 5 minutos e vocês vão obter a mesma eficiência dessas expansões. Neste caso, se eu for pensar em uma entrada, onde eu vou entrar? Eu vou entrar aqui na região da M0, da superior da M0, e onde está a minha saída? Está no mínimo na RC, que é a região de controle. Eu tenho aqui, posso colocar um stop de novo de 100 pontos e fazer a minha parcial aqui na RC e tentar alongar o máximo possível. Nesse caso ele parou na M1, indicando para nós que tem aqui um movimento corretivo. Posso até pensar em virar a mão na M1 para surfar o movimento até a M0. Aqui eu tenho um outro trade com uma relação de 1 para 4. Vocês vão observar que sempre a relação de risco-retorno com as expansões é absurda. Vocês podem levar stop? Podem levar stop, mas vocês terão também retornos sempre excelentes com uma confiabilidade muito grande. Aqui, por exemplo, se eu marcar este candle laranja, que estava numa extremidade aqui nesse movimento de baixa, observem onde ele parou, na região de controle. Ele fez um movimento em zigue-zague até a região de controle e olha só onde estava o seu stop. Cerca de 100 pontos de stop para pegar a sua saída aqui na M0. 360 pontos, 370 pontos. É isso que as expansões M proporcionam para vocês. Vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar também é a mesma coisa. Vamos olhar o dia anterior, vamos olhar hoje. Vamos olhar hoje para o dólar. O dólar hoje fez um movimento de alta e depois ele caiu. Observem o candle que eu marquei aqui no dólar. Estou no gráfico de 1 minuto e marquei este candle com um destaque no volume na extremidade, um candle vermelho. O que ele faz? Ele perde a região da M0 e volta para testar a região central. Quando ele faz isso daqui, você abre uma posição. O stop ideal está acima da M0, tá? Aqui seria cerca de 100 pontos, para você pegar o trade até RC, 16 pontos. Então, uma relação de 1 para 3 quase, né? Peço que vocês façam estudos antes de fazer operações com essas expansões. Estudem bastante, plotem várias vezes no gráfico para que vocês possam ter uma maior afinidade com essa ferramenta. Como todas as outras ferramentas, não é a ferramenta milagrosa, mas elas vão proporcionar para vocês pontos de entrada e de saída com uma confiabilidade muito grande. Aqui ele voltou no meio do candle e te deu uma outra oportunidade de entrada. Você entra aqui com o stop aqui acima para tentar pegar novamente até a IC. E ele fez um movimento forte até a M2, sentiu suporte na M2, posso fazer a entrada na M2 e tentar surfar até a M1. 13 pontos, com stop muito curto. Podemos colocar 5 pontos de stop para uma relação de 15 até 20 pontos de gain. Então isso é o que aconteceu no dólar hoje, simplesmente marcando o candle no topo com uma atuação institucional elevada. E eu posso analisar também o gráfico de ações. Aqui no caso tem aqui na tela o gráfico da Ambev, gráfico M30. Para eu selecionar um candle, aqui no caso das ações, eu costumo utilizar tempos gráficos maiores, M30 para cima. Quando eu tenho uma sequência de volumes assim, qual candle seria
o mais adequado para a plotagem da ferramenta. Seria o candle de maior volume mais próximo do fundo. Nesse caso, este candle aqui que tem um spread maior. Ele vai dar para mim as regiões de pontos de parada do preço de novo. Também nas ações, como vocês podem perceber, o primeiro toque da região de controle, como ele sente. E o respeito às próximas expansões. Agora, recentemente, ele está tocando aqui a expansão M2 como resistência. Bom, aqui no gráfico da Vale, eu selecionei o gráfico de 4 horas para que eu possa olhar mais de longe. E eu posso selecionar o candle de destaque de volume mais próximo do fundo, que é este candle laranja. Vocês podem observar como, mesmo com o mercado volátil, como ele tende a respeitar as regiões das expansões, o primeiro toque. O primeiro toque na M1, ele faz o pavio para cima, volta. O primeiro toque na M2, primeira linha da M2. E quando ele rompe aqui, ele dá sinais de rompimento das expansões, ele tende a buscar a próxima. Quando ele faz esse movimento corretivo em cima de uma expansão que foi rompida, que a gente tem uma oportunidade de entrada para pegar a saída na próxima expansão. E, por exemplo, se eu fizesse uma entrada em cima da M2, eu teria aqui uma valorização de 15% nesse movimento aqui, que durou 25 períodos no gráfico H4. Então é um período relativamente curto, né? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, apenas alguns exemplos. Eu vou oferecer uma mentoria para quem tiver interesse, para que eu possa explicar todo o meu operacional, todas as ferramentas de fluxo que eu utilizo em conjunto com as expansões. E eu disponibilizei um indicador no market do MQL5. Vocês podem acessar o site do MQL5 aqui na aba Mercado, Indicadores, MetaTrader 5, Indicadores. E aqui na Pesquisar no Mercado, vocês vão pesquisar Expansões M e filtrar. E aqui vocês vão encontrar um indicador das expansões M. Eu optei por colocar este valor no indicador porque, em primeiro lugar, é o valor mínimo exigido pela MQL5 para que eu possa colocar o indicador à venda, e é uma forma de vocês reconhecerem o meu trabalho, reconhecerem um desenvolvimento de algo que é inovador no mercado. Ele não existe em lugar nenhum no mundo e eu tenho certeza que ele vai dar resultados expressivos para quem utilizá-lo. Eu considero um valor simbólico. Muita gente acha barato levar um stop de R$ 150 e acha caro pagar R$ 150 num indicador que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. Bom, espero que vocês aproveitem essa ferramenta que ficou fantástica. Ela serve para todos os perfis de operação, seja scalper, seja para quem gosta de alongar. Para quem gosta de alongar, usem tempos gráficos maiores, plotem no gráfico de vocês, treinem bastante a plotagem, para que vocês possam identificar junto com o seu operacional quais os melhores pontos de trade. Essa ferramenta ela veio para revolucionar a leitura de suportes e resistências no mercado. Vocês vão notar que o valor é irrisório perto do que ela realmente vale. Espero que vocês aproveitem. Fiquem com Deus e um abraço.